You are dead to me, 'cause what you said to me. Olá, futuras enfermeiras e enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil, tudo bem com vocês? Que bom, meus amores, eu me chamo Priscila e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas dúvidas que eu tô recebendo bastante no grupo, no Instagram, no Facebook, a respeito das competências do enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. E também a questão da evolução da enfermagem e a anotação de enfermagem. Vamos começar por esses dois que é mais simples de explicar. Então, assim, gente, o que a gente tem que ter em mente que evolução de enfermagem é competência do enfermeiro, porque ela diz a respeito do cuidado das 24 horas do nosso paciente, ou seja, o enfermeiro ele vai fazer a evolução de acordo com os cuidados que foram prestados nas últimas 24 horas do paciente, as intercorrências, tudo que foi realizado junto com a anamnese e o exame físico desse paciente, tá? Então, vai ser realizado essa evolução de enfermagem, onde vai constar o exame que foi realizado no nosso paciente, a gente vai indagar ele sobre as dúvidas e vai trazer tudo das 24 horas na nossa evolução de enfermagem. Então, por isso que é feito pelo enfermeiro, ok? Certo. O técnico de enfermagem vai fazer a anotação de enfermagem, não que o enfermeiro não faça uma anotação de enfermagem, o enfermeiro faz. Mas ele faz essa anotação de enfermagem que vai virar, na verdade, a evolução de enfermagem mais além, tá? Então, o que acontece, gente? Qual é a diferença da anotação de enfermagem? A anotação de enfermagem, você vai fazer ela hora a hora. Eu atendi um paciente, recebi um paciente às 10, eu vou fazer a anotação de enfermagem às 10, às 11, ao meio-dia, às 2, até terminar o meu turno. Eu vou fazer essa anotação de enfermagem pertinente ao quê? Pertinente a tudo que foi realizado no meu paciente durante esse período, do tempo que eu tô lá, ou seja, 12 horas, ou seja, 6 horas, o que eu tiver lá vai ser, então, o que eu vou prestar contas na minha anotação de enfermagem. Intercorrência, o que eu falei para a enfermeira, tudo que foi passado vai ser colocado na anotação de enfermagem, que é feita no prontuário do nosso paciente, né? Então, essa é a diferença. O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, eles vão fazer a anotação de enfermagem. A evolução de enfermagem, então, é competência do nosso enfermeiro. Então, eu tenho um exemplo aqui para vocês, eu já trouxe em outro vídeo para vocês as minhas... Esse aqui é meu caderninho da Fevale, tá? É a universidade onde eu estudo. Então, eu trouxe para vocês umas anotações minhas de enfermagem. E aí, agora eu vou trazer para vocês novamente outra anotação de enfermagem. Desculpa, anotação não, evolução de enfermagem. E aí eu vou mostrar pra vocês como que foi feito no meu estágio, tá, gente? Então, no estágio a gente chega, tá? Tu pega o prontuário do paciente. Aqui tá os prontuários do paciente, tá? No meu caderno eu sempre passo o prontuário do paciente, as informações mais importantes e relevantes eu passo pro meu caderno. Então, eu vou lá, por exemplo, quais as medicações que o meu paciente tem no dia? Por exemplo, esse paciente que eu peguei, ele tinha metoclopramida, 10mg, 2ml, uma ampola intramuscular, se necessário, 6 em 6 horas, se náuseas e vômitos, né? Depois, meu paciente tinha paracetamol, 500mg, um comprimido via oral, se necessário a cada 6 horas, se dor ou febre, tá? Esses são os se necessários, tá, gente? Clorpromazina, ele tinha um comprimido via oral, se necessário, de 4 em 4 horas, se ansiedade, tá? Ou fissura. Esse paciente é um paciente que tava na ala psiquiátrica, tá? Eu tenho levomepromazina, 25mg, 2 comprimidos, então VO à noite, às 10 horas. Então, isso não fazia parte
do meu plantão, porque o meu plantão era das 7 a 1. Então, esses comprimidos, se necessário, eu daria se necessário, mas esses das 10 eu não aprazaria, por quê? Porque não é do meu turno. Então, o pessoal das 10 que tá na noite vai aprazar esse medicamento, vai passar pro paciente. Então, esse meu paciente, basicamente, ele tinha só 4 comprimidos. Geralmente, paciente leve, que é psiquiátrico leve, ele geralmente tem poucas medicações, né? Então, esse paciente que eu fiz a minha evolução de enfermagem, eu vou trocar o nome dele, tá? E as informações. Então, paciente Marcos, tá? 17 anos, interna na instituição, com diagnóstico de dependência química para desintoxicação, sem doenças prévias, refere ter dormido bem durante a noite. Isso é em cima a gente vai fazer um SOC, né? Subjetivo, objetivo e conduta. Então, a gente vai fazer um SOC. Sempre quando a gente for fazer uma evolução de enfermagem, a gente vai fazer o SOC. Subjetivo, objetivo e conduta. Então, vocês conseguem identificar. Subjetivo é o que eu vejo no paciente. Paciente, então, Marcos, 17 anos, interna na instituição com diagnóstico de dependência química. É o que eu vi no prontuário dele, tá? Para desintoxicação. Sem doenças prévias é o que me diz o prontuário dele, tá? Refere ter dormido bem à noite. Isso aí é o objetivo que a gente pergunta para o paciente que ele vai te referir. O paciente refere que a medicação Depaquene está lhe causando mal-estar gástrico-intestinal, urina presente, tá? Isso aí tudo que o paciente está relatando, porque ele é um paciente lúcido, orientado, então ele pode relatar. Evacuação presente, então ele não necessita de auxílio, né? No banheiro, no banho. Então ele vai te dizer se tá tudo ok, se as eliminações estão ok. Então o que eu vejo? Que ele é lúcido, que ele é orientado, né? Que ele é comunicativo, ele conversa comigo. Agora eu venho com o exame físico, né? Couro cabeludo, a gente examina de qualquer paciente. Couro cabeludo tava íntegro, né? Sem sujidades, é um paciente bem asseado, então cabelos curtos, né? A face simétrica, né? Geralmente, como que a face vai ser assimétrica? Por exemplo, se o paciente tem alguma anomalia, alguma deficiência, ou está com a face demasiada, ele pode ficar com a face assimétrica. Então, e também se for alguma patologia grave, a gente consegue observar pela simetria da face, inclusive AVC, tá, gente? Então, a acuidade dele visual normal, ele não utilizava óculos, enxergava bem. Ventilando espontaneamente em ar ambiente, né, sem auxílio de O2, então espontaneamente ele mesmo com as respirações dele, sem suplementação de O2. As narinas, né, a gente tem que observar, estavam íntegras, sem secreções ou sujidades, né, ou lesões também, né, é bem importante. Cavidade oral limpa, né, quer dizer que limpa o quê? Que ele preserva a higiene oral, né, sem presença de tártaro, essas coisas, então é a cavidade oral limpa. Aceitando bem dieta via oral, ele estava comendo bem. Pescoço, então, sem linfonódulos palpáveis, né, no exame físico. Deixa eu ver mais. Tórax, então, 2:1, tórax simétrico, né, que a gente consegue avaliar bem. 2:1 significa que o tórax, ele não tá, então, assimétrico, ele não tem nenhuma alteração, ele é um tórax reto, né, e tudo ali ok. Expansão, tudo ok naquele tórax, certo? Então, a ausculta pulmonar dele, ruídos adroides presentes, em base do pulmão direito, né? Provavelmente, por quê? Porque ele fuma, né? É um paciente dependente de droga, então é normal ter alguma alteraçãozinha na ausculta pulmonar. Ausculta cardíaca, então ritmo regular, 2 tempos sem sopro, né? Membros superiores aquecidos a cianóticos sem edema, tugor cutâneo preservado, normal. O que quer dizer o tugor cutâneo, né, gente? A gente sabe que quando o paciente ele é mais envelhecido e a gente faz exatamente esse movimento, a gente nota que a pele da pessoa que tem o tugor cutâneo
normal, ela vai voltar instantaneamente para o lugar. O paciente que ele é mais envelhecido, ele vai demorar mais para voltar a elasticidade da pele ao normal. Então, a gente consegue dizer que o paciente, ou o paciente muito emagrecido também, tá, gente? Então, a gente consegue dizer que o nosso paciente, ele tá com o tugor cutâneo dele normal, tá? Que mais aqui? Membros superiores aquecidos, né? Tugor cutâneo normal. Perfundindo, então, com enchimento capilar menor que 3 segundos, é o ideal. Então, a gente sabe que o sangue está chegando nos capilares com a rapidez de menos de 3 segundos. Quando é maior, então, a gente sabe que a circulação do nosso paciente está prejudicada, né? Então, a gente nota isso em pacientes diabéticos, pacientes que têm problemas cardíacos, insuficiência cardíaca ou algo que comprometa a circulação dele. Então, sem acesso, né, que era um paciente mais para desintoxicação, sem acesso periférico, o abdômen normotenso, né, som timpânico, sem dor à palpação, ruídos hidroaéreos presentes, né, que é o ideal, né, a gente tem que ter esses sons para saber que o nosso intestino está funcionando de maneira correta, né, membros inferiores aquecidos, acianóticos, né, então oxigenação perfeita nos membros inferiores, deambula sem auxílio, né, com acompanhante, né, gente, paciente psiquiátrico geralmente tem que ter um acompanhante, até porque a gente não tem como estar às 24 horas presente com esse paciente o tempo todo, então a gente precisa que tenham outros olhos nos auxiliando, né. Aí a gente vai fazer, isso é o nosso objetivo, agora a conduta. Então, a conduta, a gente vai atentar para crise de abstinência e atentar para risco de fuga. Então, isso é a conduta que o enfermeiro vai passar para a equipe de enfermagem para eles ficarem ligados, tá, gente? E nisso, a gente também pode fazer um diagnóstico de enfermagem e inserir dentro dessa evolução, tá? Basicamente, uma evolução de enfermagem é assim. Essa é de um paciente psiquiátrico. A outra que eu passei no vídeo anterior, se vocês quiserem é só procurar nos vídeos no canal, é de um paciente internado na unidade normal, tá? Então, basicamente é isso. Então, a gente vai chegar lá, vai tirar as medicações do nosso paciente. Se tu já chegar no plantão às 7, já tiver, por exemplo, medicação para ser feita, a gente vai separar essa medicação, né, no caso, o pessoal da equipe de técnico de enfermagem, tá, gente? Quem vai para estágio, tanto quanto graduação, quanto técnico de enfermagem, vai fazer esses procedimentos. Depois de formado, o enfermeiro não faz mais a separação de medicação para fazer a administração dos pacientes, porque quem faz isso é o técnico de enfermagem, tá, gente? Então, basicamente é isso, a diferença entre evolução de enfermagem e anotação de enfermagem. A nossa anotação de enfermagem, gente, a gente faz dessa forma assim, ó. A gente pega, então, a anotação de enfermagem vai ser feita de hora em hora. Eu tenho uma anotação de enfermagem. Aí, assim, ó, aí tu vai botar o horário, né? A gente vai colocar o horário. Por exemplo, assim, paciente, vou ler para vocês uma anotação de enfermagem. Paciente, então, 8 horas, eu vou botar, digamos, 8 horas da manhã. Paciente admitida na unidade, proveniente do PS, deambulando sem acompanhante, verifica os sinais vitais, né? Aí vai colocar os sinais vitais. Na anotação de enfermagem vai os sinais vitais, na evolução de enfermagem não, tá, gente? Porque a evolução de enfermagem a gente vai colocar no prontuário do paciente nos locais específicos para colocar sinais vitais. Mas na anotação de enfermagem do técnico vai os sinais vitais, tá, gente? Então, por exemplo, a PA do paciente estava 120/80, né? A gente não fala 12/8. O pessoal da enfermagem fala 120/80 milímetros de mercúrio. Então, vamos lá. A temperatura do paciente estava 36,2. Paciente orientado quanto à rotina do setor. Nome do profissional mais o Corém. Digamos, eu vou lá e vou fazer uma outra anotação às 8h30 da manhã. Realizada a punção venosa, então, em membro superior esquerdo, utilizando o gel com número 20, conforme a prescrição de enfermagem, instalado
um CPM, tá? Aí a gente vai... nome do profissional, Corém. Depois a gente passa para as 10h30 da manhã, uma outra anotação de enfermagem. Então, o paciente solicitou auxílio para ir ao banheiro, apresentou diurese com coloração concentrada, queixa-se de dor intensa em FO. FO significa ferida operatória, tá, gente? Aí a gente vai colocar ali no lado, né, direito do tórax. Aí tu vai dizer, tá? Nome do profissional e Corém. Basicamente, a anotação de enfermagem é essa, tá, gente? É a hora, o que foi realizado no paciente, nome do profissional, sinais vitais, nome do profissional e Corém. Tá, gente? Agora eu vou gravar um vídeo pra vocês, que vai ser postado logo em seguida desse, que é sobre a legislação de enfermagem, tá? Muito obrigada, então, mais uma vez, pelo auxílio de vocês, por vocês estarem sempre comigo, pelo crescimento do canal, por tudo, gente, mesmo, de verdade, agradeço pra vocês. Por hoje é isso e até mais.